Você já se perguntou para onde vão os mortos depois que morrem? Essa é uma das perguntas mais antigas e profundas da humanidade. Desde os tempos mais remotos, o ser humano busca entender o que acontece após o último suspiro. A ciência tenta explicar a morte como um fim biológico. A filosofia tenta racionalizar como uma transição de estado. Mas a Bíblia traz respostas espirituais, eternas e surpreendentes. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Porque entender o destino da alma, segundo as Escrituras, não é apenas uma curiosidade teológica. É algo que impacta diretamente como vivemos, como encaramos o luto e como nos preparamos para a eternidade. Então respira fundo, porque hoje vamos abrir a palavra de Deus e mergulhar numa revelação que pode mudar a forma como você vê a morte e a vida. Logo nas primeiras páginas da Bíblia, em Gênesis, vemos que o ser humano foi criado do pó, da terra, mas recebeu algo especial, sopro de vida. Gênesis 2:7. Esse sopro não é só ar nos pulmões, é a essência que veio do próprio Deus, a alma vivente. Isso significa que não somos apenas corpo, somos corpo e espírito. E quando morremos, Eclesiastes 12:7 responde: "E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu." Mas o que isso quer dizer exatamente? O corpo volta ao pó, mas o espírito, que é a centelha divina, volta para Deus. Isso não quer dizer que todos vão direto para o céu ou para o inferno no momento da morte. Não ainda. Há algo mais profundo por trás disso. E a Bíblia revela um estágio que poucos entendem claramente: o sono da morte. Jesus mesmo nos dá uma pista sobre isso em João 11, quando Lázaro morreu. Ele disse: "Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono." João 11:11. Para Jesus, a morte não era o fim, era um sono, um estado de inconsciência até que algo maior aconteça. E é aqui que muita gente se confunde. Muitos acreditam que ao morrer, a alma imediatamente vai para o céu ou para o inferno. Mas a Bíblia mostra que há um tempo de espera. Em Daniel 12:2 está escrito: "E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão." Ou seja, a verdadeira separação eterna entre céu e inferno acontece na ressurreição, não na hora da morte. Até lá, os mortos dormem. E não um sono comum, mas um sono profundo, sem sonhos, sem consciência do tempo. Um silêncio, uma pausa divina até o grande dia do juízo. E esse grande dia está bem definido nas Escrituras. Em 1 Tessalonicenses 4:16-17, Paulo escreve: "Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro." Essa é a promessa. A primeira ressurreição é para aqueles que morreram com fé, com esperança, com Cristo no coração. Esses serão ressuscitados para a vida eterna, para um corpo incorruptível, glorificado como o de Jesus. Já os outros, os que morreram sem Deus, esses terão um destino diferente, descrito no Apocalipse 20. Eles ressuscitarão somente após 1000 anos, para o juízo final. E aí, sim, haverá separação eterna, céu e inferno, vida eterna ou condenação eterna. Mas até lá, o que a Bíblia ensina é claro: os mortos dormem. Estão aguardando a voz de Deus que irá despertá-los. Mas então, se os mortos estão dormindo, o que dizer das histórias de gente que vê espíritos, conversa com parentes falecidos ou tem experiências com o além? Aqui entra um alerta muito sério da palavra. Em Eclesiastes 9:5 está escrito: "Os mortos não sabem coisa nenhuma." Isso significa que qualquer contato com supostos espíritos de mortos não vem de Deus. E sim, isso é sério. A Bíblia condena qualquer prática de necromancia, que é a tentativa de se comunicar com os mortos, como algo abominável.
Isso abre portas espirituais perigosas. Em 2 Coríntios 11:14, Paulo alerta: Satanás se transforma em anjo de luz. Ou seja, o inimigo pode imitar vozes, rostos e memórias, pode enganar. E tudo isso para desviar os filhos de Deus da verdade. Por isso, precisamos estar firmes naquilo que está escrito. Os mortos não estão em outro plano mandando recados. Eles dormem, aguardando o chamado de Deus. E sabe qual é a grande esperança por trás de tudo isso? É que a morte não tem a palavra final. A ressurreição é a última palavra. Em João 5:28-29, Jesus declarou: Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Isso não é poesia, é promessa, uma promessa que muda tudo, porque se você crê em Jesus, se você vive para Ele, a morte não é o fim, é só um intervalo, uma pausa até o reencontro. Isso traz consolo para quem perdeu alguém. Isso dá propósito para quem ainda respira. Porque cada escolha, cada passo, cada dia vivido com Cristo conta para a eternidade. E a eternidade é longa demais para ser ignorada. A morte assusta? Sim, mas com Cristo ela perde seu poder. Ele venceu a morte. E por causa dele, nós também venceremos. Se esse conteúdo tocou o seu coração, compartilhe. Tem alguém precisando ouvir essa esperança? Comenta aqui embaixo. Você já sabia dessa visão bíblica sobre a morte? Já teve experiências ou dúvidas sobre o assunto? Escreve aqui, porque sua história pode abençoar outra vida. E se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente vai fundo na palavra, sempre com verdades que libertam e transformam. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.